Louvado seja o nome do Senhor. Vamos iniciar então a palavra do Senhor. Vamos iniciar. Na doutrina anterior, nós falamos sobre a mulher do fluxo de sangue. Nós iniciamos no versículo 22, ou foi no versículo 21, né, que é a porção logo após aquele que a gente já tinha estudado, que era o endemoniado de Gadara. E no versículo 22 e 23, fala sobre Jairo. Na doutrina anterior, eu apenas li e a gente não comentou nada, não é isso? Nós deixamos para comentar hoje, visto que o foco primeiro era o milagre que aquela mulher recebeu, a mulher do fluxo de sangue. Então Jesus estava lá, expulsou o demônio, os demônios entraram na manada de porcos, caíram dentro do mar, a cidade veio, viu um homem livre, liberto, vestido, sã, consciente, viram um milagre, mas falaram para Jesus, vai embora daqui. E Jesus foi, atravessou o mar, voltou para Cafarnaum. E em Cafarnaum estamos aqui, versículo 22. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés. Mateus vai dizer que ele veio e adorou Jesus. Ele não apenas prostrou no sentido de ajoelhar, mas ele também adorou a Jesus. O que simboliza isso? O que isso representa? Várias vezes, algumas pessoas quiseram adorar Paulo, adorar Pedro, fazer alguma coisa de adoração para homens. E eles disseram, eu sou apenas homem como tu, eu sou apenas igual a você, não faça isso. A adoração é a Deus. Então, primeiro ponto, Jairo viu Jesus como o Messias, como aquele que havia de vir, como Deus. Ele não olhou para Jesus como um homem simplesmente, mas como alguém que preenchia os requisitos, preenchia as características de alguém que era messiânico, que era o rei messiânico, aquele que havia de vir para trazer libertação para o povo, para curar as pessoas, para poder fazer maravilhas no meio do povo. Esse é o Messias prometido. Então Jairo não era comum um homem da alta parte dos judeus, da parte religiosa, receber Jesus, entender Jesus, crer em Jesus. Nós vemos que teve alguns que creram. A Bíblia vai chegar a dizer que teve uns que creram, mas não falava publicamente, com medo de ser expulso da sinagoga. Isso é muito perigoso. Quando nós somos crentes, quando nós aceitamos a Jesus, nós andamos pela rua, andamos no nosso trabalho, vamos para a escola, vamos para vários ambientes. Todas as vezes que nós temos medo, pode ser que ainda Jesus não transformou a nossa vida. Todas as vezes que nós temos vergonha do nome de Jesus, falta conversão. Significa que agradar a homens é mais importante do que agradar a Deus para esse tipo de pessoa. Que se preocupa em perder posição, em não ser descolado na escola, em não ser o cara legal do trabalho, mas ser o crente, ser conhecido como crente. Irmãos, é uma honra andar por aí e as pessoas reconhecerem que nós somos homens de Deus, mulheres de Deus, que nós somos servos do Deus Altíssimo, sem precisar muitas vezes de falar.
olhar para você e perceber nas suas atitudes, na maneira que você anda, na maneira que você fala, perceber a graça de Deus, perceber a diferença. Tem diferença. Não é do mesmo jeito. Estamos no mundo. O mundo, está agitado. O mundo muitas vezes está sem fé. O mundo está muitas vezes indo para o pecado, desenfreado. Mas a igreja do Senhor, aqueles que são escolhidos, eles permanecem fiéis a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Chegou o chefe da sinagoga, chegou o principal da sinagoga. Lá em Nazaré, os líderes se uniram e expulsaram Jesus da sinagoga. Aqui não. Aqui Jesus ia na sinagoga. Jesus tinha palavra, Jesus falava, Jesus curava, Jesus estava fazendo seus sinais. Havia aqueles que sim, olhavam atravessado e tentavam interferir. Mas Jesus não foi expulso de Cafarnaum, de dentro da sinagoga. Nós temos aí este homem chegando a Jesus e adorando a Jesus, reconhecendo quem é Jesus. E o que mais esse homem fala? Diz que ele rogava com instância, tanto Marcos como Lucas, praticamente é bem parecido os textos, Então, ele rogava com instância, dizendo: minha filha está nas últimas, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Nós temos em Marcos a palavra sara e viva, e aqui no livro de Lucas, ele está dizendo: rogava-lhe que entrasse em sua casa. O texto está dizendo, porque tinha uma filha única, quase 12 anos, que estava à morte. Aqui não fala que ele pediu para Jesus curar, mas ele está chamando Jesus porque a filha dele está morrendo. Em Mateus, ele vai dizer que a filha dele acabara de morrer, que a filha dele estava morta. Chama Jesus para ir lá, colocar a mão sobre a filha dele e fazer com que ela volte a viva, para que ela viva. Então, Marcos e Lucas mostram ela no momento ainda de enfermidade, antes da morte. E Marcos está um pouco mais resumido. Tanto em Marcos como em Lucas ela vai morrer. Alguém vai dar a notícia para Jesus. Para Jesus não, para ele, lá no meio onde Jesus está. Tua filha morreu. Então, só para a gente entender um pouco das diferenças e a gente completar todos, como uma única história e não deixar escapar alguns detalhes. Na semana passada eu escrevi, mas eu acho que nós não lemos, o encontro com Jesus. Aí eu faço contrastes e coisas similares, similitudes entre o encontro da filha de Jairo e da mulher do fluxo de sangue com Jesus. As duas mulheres vão ter um encontro com Jesus. Como é que se dá esse encontro? A filha teve o pedido da cura feita pelo pai. Mas a mulher não, a mulher ela mesmo dizia consigo mesmo, se eu somente tocar na orla do seu vestido, serei curada. Jesus foi ao encontro da filha. Jesus sai de onde está, na hora que Jairo pede, e ele se levanta e começa a caminhar na direção da casa de Jairo. A mulher é quem vai até Jesus. Ela busca Jesus. Ela almeja encontrar Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nos faz perceber também que existe dois tipos de pessoas dentro da igreja. Aqueles que simplesmente Jesus os encontrou, e outros que as pessoas foram até Jesus
para ouvir falar de Jesus, ou vieram até a igreja, ou a igreja foi atrás deles, quando o evangelismo vai na rua, quando entregamos um folheto, quando nós fazemos uma visita no lar, onde existem pessoas que não são cristãs. Comigo foi assim. Alguém foi até a minha casa. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica, mas aos 8 anos de idade, mais ou menos para 9, eu ouvi falar de Jesus. Fizeram o apelo dentro da minha casa e eu escolhi estar com o Senhor. Irmãos, que coisa maravilhosa. Existe o evangelho. Como é que foi o seu caso? Alguém te buscou em casa? Alguém foi levar a palavra na tua casa? Ou a palavra veio, quando você chegou numa igreja, falou assim, eu vou lá naquela igreja, eu acho que aquela igreja é uma igreja boa, eu vou entrar naquela igreja lá. E aí você entra, e aí Deus fala, e aí Jesus tocou no seu coração, e hoje você está aqui, sendo transformado por este poder. Louvado seja o nome do Senhor. A doença da filha atraiu muitas pessoas até a casa de Jairo. Muitos estavam lá quando Jesus chegou. A doença daquela mulher afastou todos dela. Família, marido, ou um possível casamento, todos se afastaram dela. Ela estava marcada por aquela enfermidade, de maneira que as pessoas não tinham comunhão com ela. Ela estava solitária, As duas estavam na mesma situação, ou melhor, a filha de Jairo, quando Jesus a encontrou, tinha 12 anos de idade. Não é isso? E esta mulher já tinha 12 anos também, que sofria deste mal. Para mostrar que o tempo de vida daquela criança, daquela adolescente, era exatamente o tempo que aquela mulher sofria. A cura da filha foi atrasada pela multidão. A cura da mulher foi instantânea, apesar da multidão. Apesar da multidão, ela recebeu a sua cura. A filha foi tocada por Jesus. A mulher é quem tocou em Jesus. Não importa as diferenças, ambas mulheres foram impactadas e curadas por Jesus. Ambos cristãos foram alcançados por Jesus. Seja o evangelho entrando dentro da sua casa, entrando na sua escola, entrando no seu trabalho, alguém do trabalho falando de Jesus, ou você entrando pelas portas de uma igreja, ou você abrindo a Bíblia e lendo a palavra de Deus, e Deus falou ao seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 24 diz assim: Jesus foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Do versículo 25 até o 34 é a história que nós estudamos na doutrina anterior. Agora, nós já vamos entrar no versículo 35. Jesus acaba de curar. Jesus acaba de perguntar: quem é que me tocou? Aquela mulher se denuncia: foi eu que toquei o Senhor. E Jesus vai: a tua fé te salvou. Seja livre deste mal. Enquanto Jesus está mostrando que aquela mulher teve fé, naquele mesmo momento, de acordo com Marcos e Lucas, nós temos alguém da casa do principal, talvez um servo, talvez um funcionário, talvez alguém da sinagoga, dizendo a ele: mestre, o Senhor, nós temos uma notícia, a sua filha acabou de morrer. Não enfades mais o mestre, não incomodes mais o mestre. Então, aqui o versículo 35, Enquanto ele ainda falava com a mulher, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre?
Há momentos que a nossa esperança se esvai. Há momentos que a gente acha que não tem mais solução. Às vezes a gente pensa que o casamento chegou ao fim, às vezes a gente pensa que não tem mais solução a algum problema que nós estamos enfrentando. Já fomos de um lado, já fomos para o outro, já fomos em um médico, já fomos em outros. E as coisas não se resolvem, as coisas não acontecem, a libertação, a cura, não há solução que a gente possa estar enxergando no final do túnel. Mas Jesus, no versículo 36, ele diz: e Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus vai curar Lázaro, melhor reformulando, né? Quando ele vai ressuscitar Lázaro, Jesus fala com Marta, né? Ele está dizendo, tira a pedra. E aí elas, Senhor, já faz 4 dias, já está fedendo, já está em decomposição. E Jesus fala, eu não disse, se creres, verás a glória de Deus. E Jesus ressuscita Lázaro, né? Aqui Jesus está dizendo a mesma coisa para Jairo. Não temas, crê somente, aguarda. Você não me chamou para ir na sua casa? Eu estou indo à sua casa. Eu estou indo com você. Lázaro é um homem rico. Lázaro é alguém que tem condições financeiras. Mas também na casa dele a doença chegou, a morte chegou. Às vezes não depende muito do dinheiro. Às vezes as coisas ruins acontecem. Jairo estava andando com Jesus. Os discípulos estavam com Jesus dentro do barco, e o barco quase afundou. Veio tempestade, veio dificuldades, mas porque Jesus estava dentro, houve bonança. Da mesma forma, Lázaro está com Jesus, Lázaro está andando com Jesus. Você tem andado com Jesus? Existe uma grande mentira que Satanás tem usado para fazer com que aqueles que têm fé percam a sua fé. Todas as vezes que acontece alguma coisa negativa na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, às vezes vem um pensamento ao nosso coração. Mas tu não serve a Deus? Mas tu não é crente? E por que isso foi acontecer? Irmãos, nós devemos glorificar a Deus em tudo. É fácil? É fácil? Não é fácil. Há momentos que a gente às vezes quer murmurar. Há momentos que às vezes a gente quer voltar atrás. Há momentos às vezes que a gente quer amaldiçoar. Mas não podemos. Porque a palavra garante a vitória para aquele que está passando por dificuldades, mas permanece crendo. Não temas, a palavra é para você hoje. Não temas, crê somente. Continua na jornada, continua caminhando com Ele. Se com Ele as tempestades têm vindo, as lutas têm vindo, o vento tem vindo, imagina se Ele não estivesse no barco, se Ele não estivesse ao seu lado, o que estaria acontecendo? O Salmo diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Me faz lembrar aqui desse problema que nós estamos, parece que no final, né? Que é o coronavírus. Quantas pessoas, né? Foram contaminadas e morreram. E quantas pessoas foram contaminadas e não morreram? E o privilégio de alguns poucos, né, pastor Paulo? De não ter nem sido contaminado. Tem muitas pessoas que não foram contaminadas.
Às vezes a doença entrou dentro da casa deles e eles não foram contaminados. Lá na minha casa, minha esposa pegou, eu peguei, Haref pegou, que é o mais velho, e o mais novo não pegou. E teve caso de outras pessoas aí que eu fiquei sabendo, que o mais novo não pegou, que alguém não pegou. Agora mesmo na casa do Eliel, ele pegou, a filha dele pegou, mas a esposa não pegou. Tem coisas que acontecem. Mas a gente tem que entender. Quando acontece alguma coisa, lembra de Jó. Jó é o maior exemplo de alguém que anda com Deus, de alguém que teme a Deus e sofre dificuldades. E tem momentos difíceis. Que a fé de Jó esteja em nosso coração. Deus deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Que homem é este? Que fé é esta? Esta é a fé que Jesus está tentando fazer com que Jairo tenha. Jairo, não temas, crê, confia, eu estou indo até a tua casa, eu vou chegar, eu estou indo, louvado seja o nome do Senhor. Andando lado a lado com Ele. Jesus é aquele que leva esperança para aqueles que estão sem esperança. Como eu já disse, Ele acalmou o mar e fez cessar a tempestade. Ele chegou lá em Gadara e libertou aquele homem que estava rejeitado pela família. Jesus atravessou aquele mar só para ter um encontro com o gadareno e fazer um milagre na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele acaba de curar a mulher de fluxo de sangue. E ele também vai fazer milagres na casa de Jairo. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha poder estarmos na presença do Senhor e entender que Ele cuida de nós. Alguns fatos sobre a vida de Jairo, né? Ou sobre esse pedido de Jairo. Primeiro momento, ele está decidido, às vezes até sem esperança, porque já foi aos médicos, os médicos já deram um diagnóstico, não tem jeito. Alguns textos dizem, ela está moribunda, quase à morte. Então mostra que parece que não havia mais expectativa, não havia mais solução humana a ser feita. Nós sabemos como era restrita, difícil a medicina naquela época ainda, né? Então ele está desesperado. Quem sabe o desespero levou Jairo até Jesus. O desespero fez ele esquecer quem ele era. E ele ia até Jesus. Então ele vai com esse sentimento de urgência. Ele acredita que se Jesus tocar na sua filha, ela vai se levantar. Ela vai ser curada, ela vai voltar à vida, ela não vai morrer. O diagnóstico do médico não vai se cumprir. Ela estará viva. Tudo indica que era a única filha que ele tinha. Não fala de irmãos, fica só o pai e a mãe quando ele vai orar por ela. Não fica mais ninguém. A Bíblia não relata se tinha ou se não tinha. Mas se fosse a filha única, é como se a futura descendência de Jairo estivesse indo água abaixo. Mas aqueles que confiam no Senhor não serão envergonhados. Louvado seja o nome do Senhor. Jairo levou, esse desespero, né, levou Jairo a transpor as barreiras para chegar até Jesus. Eu escrevi, hoje compartilhei aí, nada mais importa. Irmãos, quando Jesus é Senhor da sua vida, quando Jesus é Deus para você,
Quando o tamanho de Jesus não é do tamanho do teu problema, quando o tamanho de Jesus é realmente de um Deus vivo, que é onisciente, onipotente, aquele que pode todas as coisas, a nossa fé ela vai além. Ela não fica no aqui e no agora. Ela vai até onde Deus está. A fé é aquilo que liga o mundo terrestre ao mundo celestial e faz com que aquilo que é de Deus chegue até na terra, nas nossas vidas. Aquilo que precisamos é alcançado, é como se fosse uma extensão, é como se fosse um canal aberto. Através da oração, a nossa fé toca os céus e a resposta de Deus volta. Louvado seja o nome do Senhor. Nada mais importa quando vamos a Jesus e entendemos quem realmente Ele é. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Já ministramos um dia sobre isso, né? Quando estávamos ministrando sobre Jesus. Tem gente que acha que Jesus é apenas um espírito iluminado. Tem gente que acha que Jesus foi apenas um homem muito inteligente. Tem gente que acha que Jesus foi apenas um homem comum, um homem dentro da normalidade, alguém que se destacou pela bondade. Sim, Jesus é tudo isso e também Filho de Deus, conforme a Bíblia declara. Jesus é tudo isso e ainda mais, Ele é Deus conosco, o Emanuel, o Verbo que se fez carne, que desceu ao mundo de forma milagrosa, pelo poder do Espírito Santo, fecundou o óvulo dentro de Maria e Jesus veio à existência. Louvado seja o nome do Senhor. É o próprio Deus, no meio dos homens, andando no meio dos homens e trazendo salvação ao homem. Quem é Jesus para você? Não podemos ter outra atitude possível a não ser nos rendermos aos seus pés. Quantas vezes alguns discípulos conheceram Jesus e foram para os pés de Jesus? Pedro, em algumas ocasiões, se jogava diante dele aos pés de Jesus. Quantas pessoas foram pedir a Jesus e as primeiras coisas que elas fizeram foi adorar a Deus, foi glorificar a Jesus, foi pedir a Jesus, acreditando que Jesus podia lhes socorrer. Não importa os nossos títulos, não importa a nossa situação econômica, não importa o que sabíamos antes de conhecer Jesus. O que importa agora é reconhecer que só Jesus é o Senhor. Só Ele tem a solução para os nossos problemas da vida terrestre. Só Jesus tem o poder de nos dar a vida eterna. Nada mais importa. Jairo era príncipe da sinagoga, mas ele se lança aos pés de Jesus, porque Jesus é o Rei dos Reis. Jairo é mestre reconhecido, mas reconhece que só Jesus tem o conhecimento para resolver o seu problema. Jesus é o mestre dos mestres. Jairo conhece muitas pessoas de influência naquela comunidade, mas sabe que só Jesus tem poder para curar a sua filha. Jesus é o mestre, o médico dos médicos. Louvado seja o nome do Senhor. Jairo confiou em Jesus e viu a ressurreição da sua filha. Abra mão de quem você é, ou do que você sabia antes de conhecê-lo. Creia em Jesus de todo o seu coração. Tenha fé em seu poder e veja os milagres que Jesus pode fazer na sua vida. Amém? Jesus tem poder. Jesus é poderoso para fazer milagres na minha vida, na sua vida. Se você nunca foi alvo de milagres, se você não consegue olhar para a sua vida, irmãos,
não vai cessar os milagres até a volta de Cristo na sua casa, na sua vida. Não vai cessar os livramentos até Jesus vir buscar a sua igreja. Aqueles que acreditam, aqueles que creem, vão experimentar a cada dia, a cada hora. O mundo jaz no maligno, mas a igreja tem o Espírito Santo, a igreja tem a revelação da palavra, a igreja tem Deus vivo dentro de nós. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa vida pode ser uma vida de glória em glória, de vitória em vitória. No meio dessas vitórias, desses objetivos, pode haver luta, pode haver decepção, pode haver às vezes dificuldades, mas não ficaremos desamparados. Deus olhará e verá, Deus escuta, Deus te vê, Deus te sonda, Deus te conhece. Louvado seja o nome do Senhor. Jairo não olha para a barreira da sua posição social, ele não olha para a barreira que ele é líder da comunidade. O que vão pensar de mim? Vão tirar o meu cargo de mim? Quantas pessoas querem apenas agradar homens, preocupados em agradar homens, desagradam a Deus. Que nós possamos preferia agradar ao nosso Deus. Era líder, mas ele não olhou para isso. Ele não olhou para a sua posição como chefe daquela sinagoga. A sinagoga não é apenas uma igreja. A igreja de hoje tem uma semelhança com a sinagoga, porque é onde se estuda a palavra, onde nós temos estudo bíblico, onde nós temos escola bíblica dominical, que ensina o crente a ser crente, onde temos o culto de ensino, que ensina a gente a ser crente, amém? Onde existe às vezes seminários, que nos faz olhar um tema da Bíblia, um tema da sociedade atual, e estudarmos aquele tema à luz da palavra de Deus. É um privilégio. Então a igreja tem essa função da religião, de estudar a palavra de Deus. Porém, a sinagoga ela ia um pouco mais além. A sinagoga era um lugar político, falava de política. Existia a parte dos partidos, chega a chamar de partido dentro do templo, partido dos saduceus, partido dos fariseus. Então, partido, a gente lembra um pouco da política. Então, há influências dentro da igreja, no caso do templo e da sinagoga. Então, este homem não era um homem simplesmente o padre ou pastor da localidade. Não. Ele também era um líder religioso. Ele era também um líder político. Ele também era um líder da sociedade. Ele também era um juiz. Ele também podia decidir. Algumas coisas que os outros queriam que fosse resolvida, levavam ao sacerdote, levavam ao sumo sacerdote, e ele tinha essa função de decidir, de ajudar, de dar uma solução àquelas causas mais simples, as mais difíceis que ia para o sacerdote. Se fosse necessário, o problema chegaria até Jerusalém. Aquilo que Jairo não conseguisse resolver. Não era qualquer pessoa. Não era um qualquer, era alguém que tinha influência, mas ele abre mão de tudo isso para adorar a Deus, para adorar a Jesus. É uma das lições que a gente pode receber, para a gente alcançar os milagres de Jesus nas nossas vidas. Ele não olha a oposição. Haviam muitas pessoas. Os herodianos também era outro partido, que era de Herodes, do rei Herodes. E eles também influenciavam dentro da sinagoga. Jairo foi levado pela situação a prostrar-se aos pés de Jesus. E quem se prostra aos pés de Jesus, irmãos, ele não cai, Ele não está caído, ele está de pé. Quem anda de joelho na terra, quem está de joelho, ele está de pé diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não há lugar, diz
um escritor aqui, não há lugar na terra mais alto do que aos pés de Jesus. Não existe lugar melhor. Não existe local de melhor honra do que estar aos pés do Senhor Jesus. Jairo clamou, e não foi um clamor qualquer, foi com insistência, foi com perseverança. Então ele adora, ele não se importa com quem ele é, ele só se importa com quem é Jesus. O que Jesus é para mim? É alguém que tem a solução para o problema que está lá na minha casa. Ele é o que vai solucionar o problema. Amém? Então Jairo clama com persistência e Jairo clamou com fé. Se o Senhor impuser as mãos, colocar as mãos sobre a minha filha, ela sarará e viverá. Ela vai voltar à vida. Ela não vai permanecer morta ou não vai morrer. Louvado seja o nome do Senhor. Não há dúvida nesse pedido, nesse momento. O que, percebendo Jesus, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Nós já lemos, o versículo 36. Quando Jesus vai conosco, temos que ter a certeza, a convicção que Ele sabe a nossa dor, que Ele tem resposta para a nossa dor, que Ele pode solucionar o nosso problema. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é Deus, Ele é poderoso. Nós vimos que Ele tem poder para falar com a natureza, de acalmar a natureza. Nós vimos que Ele tem poder contra o diabo, contra os demônios. Nós vimos que Ele tem poder para curar aquele que está andando. E nós também sabemos que Ele é poderoso para trazer vida aos mortos, trazer os mortos de volta à vida. Não há nada que Jesus não pudesse fazer. Nada. Esse é o Jesus, o nosso Senhor, o nosso Deus, aquele que está à direita do Pai. Quando Jesus estava na terra, a Bíblia diz que Ele se limitou. Na verdade, a Bíblia diz que Ele se esvaziou. Se esvaziou de quê? Ele não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo, então Ele se esvazia da onipresença. Ele se esvaziou de quê? Para mim, para o pastor Edson, se esvaziou da sua parte de onipotência. Ah, mas Jesus é Deus e Deus não pode. Sim, na terra, Jesus se esvaziou da onipotência, onipresença e onisciência. Ah, pastor, tem textos que mostram que Jesus sabia, tem textos que mostram que Jesus tem poder. Tudo bem, concordo com você, mas tudo isso, para mim, é a presença do Espírito Santo que desceu sobre ele em forma corpórea de pomba, e ele recebeu poder, ele recebeu autoridade, ele tem autoridade na terra, porque ele sabe quem ele é, ele sabe a quem ele está servindo, ele conhecia de onde ele tinha vindo, não foi tirado a sua consciência. À medida que ele andava, ele sabia quem ele era. Com 12 anos, lá no templo, ele sabia que ele era filho de Deus. Ah, por que vocês estavam me procurando? Vocês não sabiam que eu tinha que estar na casa do meu pai? Ele não estava com o pai José, mas ele estava no templo, na casa do Pai Celestial. Ele sabia quem ele era aos 12 anos de idade. Então, ele tinha revelação, a Bíblia diz que o Espírito Santo estaria sobre ele, o Espírito da sabedoria. Esse Espírito Santo que nós já estudamos em Provérbios, que nós sabemos que ele é a sabedoria que nos dá a condição de andar nessa terra. É o Espírito Santo que nos unge e nos faz fazer boas escolhas. Esse Espírito Santo estava sobre Jesus. Tanto que tem gente que atribui a Jesus ser Deus apenas pelos seus milagres, porque ele andou sobre as águas, porque ele ressuscitou mortos. Mas tudo isso se refere à unção de Deus sobre a vida dele
como Messias. Para ser o Messias, ele tinha que fazer sinais. Quais sinais? Dar vida aos mortos, curar os enfermos. E vários homens de Deus fizeram isso. Esse não é o foco de hoje, né? Já falei sobre isso. Pedro, Paulo fizeram milagres, ressuscitaram mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é poderoso. E ele mesmo, Jesus, disse que depois que ele fosse, nós iríamos fazer coisas maiores do que ele fez. Por quê? Porque o Espírito Santo estava prometido. E lá em Atos 2, o Espírito Santo desceu sobre a igreja e capacitou a igreja, os discípulos, a realizarem milagres e fazerem a obra de Deus. Enquanto Jesus estava na terra, ele deu uma palavra para os discípulos. E os discípulos, debaixo da autoridade de Jesus, curava, fazia milagres, expulsava demônios. Mas depois que Jesus foi ao céu, eles tiveram que aguardar para depois saírem para fazer a obra de Deus. Tiveram que permanecer mais ou menos uma semana, um pouco mais, orando, jejuando, e o Espírito Santo desceu sobre eles. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus vai conosco. Eu já falei, né? Imprevistos podem acontecer, mas não podem frustrar o plano de Deus na sua casa e na sua vida. O plano de Deus vai acontecer. Irmãos, tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não sabe como é que a gente saiu do outro lado. Só depois que a gente está do outro lado que a gente olha para trás. É igual o povo de Deus atravessando o Mar Vermelho, vai atravessando, vai atravessando. Eles não estavam vendo aquele movimento todo, irmãos. De uma luz, de uma nuvem, de uma coluna de fogo que para frente iluminava, para trás escurecia. Talvez até para eles não ficar vendo. Eles ouviam um barulho de alguém que estava chegando, está chegando, mas não chegava. Porque Deus estava no meio, Deus estava intervindo, a mão de Deus estava acontecendo naquele momento, fazendo milagres. Eu acho lindo quando eu leio o texto que diz que as rodas atolavam. Olha só, o povo passava em seco, dentro do mar que acabou de abrir. Não tinha lama. Eu chego a pensar que não era um pó. Sabe aquela areia mais dura que você consegue andar tranquilo? Era mais ou menos aquilo ali. Mas a carruagem, os cavalos afundavam, os cavalos andavam com dificuldade. Aquilo que era para andar mais rápido, andava mais devagar. Irmão, só na cronologia de Deus, só no poder de Deus. É isso que o crente tem que entender. Deus está comigo, eu estou andando com Jesus, eu amo a Deus, eu estou procurando obedecê-lo, guardar os seus mandamentos, ler a sua palavra, ser transformado por esse Espírito de Deus, escolher o bom caminho. Essas escolhas, o Espírito Santo vai nos ajudando. Se eu estou assim, o mal pode chegar na minha vida? Pode. Mas ele não pode arrancar a minha fé. Ele não pode tirar o destino da minha carruagem, do meu carro, o destino da minha alma. Eu estou em direção à Nova Jerusalém. Nada pode impedir eu chegar lá. Não é diabo, não é demônio, não é o mal, não é o abismo. Nada pode me separar do amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes as dificuldades ela têm um tom pedagógico. Muitas vezes Deus falava com o povo lá no passado. Nós estamos fazendo a leitura do Velho Testamento, estamos em Deuteronômio, não é? E em alguns momentos a Bíblia diz o seguinte: e Deus vai provar vocês. E Deus fez isso, permitiu isso, para provar vocês, para saber se o coração de vocês estava em Deus ou não. Às vezes veio idolatria, às vezes veio prostituição, às vezes veio dificuldades, e muitas delas o povo caiu. E todas as vezes receberam castigo. Mas todas as vezes que eles rejeitavam isso e procuravam andar diante de Deus,
a bênção de Deus vinha sobre eles, louvado seja o nome do Senhor. Quem anda com Jesus não precisa temer as más notícias. Agora diz que você está com câncer. Eu tenho um amigo que já era para ter morrido pelo menos uns 2 anos. Disseram que ele tinha 3 meses de vida. Eu falei 2 anos, né? Mas só que eu aposentei já tem quase 2, então é uns 4, 5 anos que já era para estar morto. A não ser que eu esteja vendo fantasma, né? Ele continua andando para lá e para cá. Continua pagando, andando, criando seus filhos, trabalhando. Isso só Deus faz. A última resposta, a última palavra, só Deus. Irmãos, eu creio enquanto a vida. Enquanto não jogar de terra na cara, não jogar lá, eu não ter que virar as costas e ir embora. Eu estou crendo. Deus pode, Deus pode, Deus pode, Deus pode, Deus pode, Deus pode. E muitas vezes Ele cortou o laço, Ele impediu a morte de um filho. A própria minha vida também já foi poupada. Já vi livramento de Deus na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é poderoso, Deus é Deus, Ele é maravilhoso. Às vezes é pedagogia, às vezes vem a dificuldade. Não incomode mais o mestre, agora é tarde, a sua filha já morreu. Não temas, não temas, não temas, crê somente. Continua confiando, vem comigo, eu estou chegando, nós vamos ver o que se pode fazer quando eu chegar à sua casa. A esperança para os vivos, ela só cessa com a morte. Mas para Jesus, até os mortos que morrem nele ainda têm esperança. Porque se não volta à vida agora, nós temos a certeza da vida eterna. Irmãos, a certeza de vida eterna faz a morte do justo ser mais tranquila a passagem para o outro mundo do que a vida do ímpio, que sabe que para ele não há nada, que pensam que não há nada depois da morte. Morreu, acabou. Acabou não, a Bíblia diz que ainda segue-se o juízo. Ainda tem juízo de Deus, ainda tem a segunda ressurreição, que é para condenação eterna. Ainda há punição, que é a segunda morte, a morte espiritual. Não é só a morte física. A morte não pode parar a ação de Jesus. Aí Jesus chegou, versículo 37, e não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João. Irmãos, esses 3 tiveram o privilégio de experimentarem, de presenciar coisas que às vezes os outros não presenciaram. Neste caso, a ressurreição desta criança. Outra ocasião, estavam com Jesus orando, e Pedro, Tiago e João estavam com ele, e Jesus se transfigurou. E veio Moisés e Elias, e eles tiveram um diálogo. E Pedro, Senhor, a gente pode fazer 3 cabanas aqui, vamos deixar aqui 3 tendas para vocês aqui. Nem se preocupou com ele, né? Eu podia fazer uma tenda para ele também. Nem se preocupou com ele. Isso é Deus na vida desses discípulos. Eles experimentaram várias ocasiões algo sobrenatural sobre a vida de Jesus. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus um alvoroço, e os que choravam e faziam grande pranto. Lá em Mateus vai dizer que tinha instrumentos. Então estava tendo também gente tocando, cantando, e gente pranteando naquele lugar.
E entrando, disse-lhes: por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não morreu, mas dorme. Todos vão rir dele por causa dessa frase, né? Então Jesus chega na casa do Jairo, e acho que em Mateus vai dizer que ele faz sair a todos. Aqui não diz que ele fez sair todos, mas diz que Jesus só permitiu entrar, só permitiu seguir ele para dentro do quarto, para dentro onde a menina estava, só esses três, né? E os pais, o pai e a mãe da menina. Então, 6 pessoas estavam ali dentro daquele quarto. Quando Jesus vai conosco, já falamos, né? Não precisamos se preocupar com a morte. Quando Jesus diz, ela apenas dorme, ela não está morta. As pessoas riem porque as pessoas já tinham certeza, conheciam a morte, tinham visto a morte. Jesus não está falando de forma física. Jesus não está ali como um médico para constatar que não há vida naquele corpo, mas Jesus está ali como alguém que veio trazer uma palavra profética. Ela não morreu, ela apenas dorme, e a própria morte é um dormir. A Bíblia chama que é o sono. A morte é o momento que a pessoa dorme, cessa toda a atividade, mas ela vai ser despertada um dia. Aqueles que creem em Jesus, se morrerem, ressuscitarão primeiro. Se estiverem vivos, depois eles e nós seremos transformados ao mesmo tempo. A Bíblia chega a dizer que o próprio Abraão ainda não recebeu a sua recompensa. Ainda não alcançou ainda essa bênção. Vai chegar o dia que ele vai ressuscitar os mortos. E quando estiverem em condições de vida como nós estamos, todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos, no momento, num átomo de segundo, num piscar de olhos. Todos receberemos a graça e a transformação. Seremos aperfeiçoados todos juntos. Todos que tiveram fé, morreram na esperança, juntamente com aqueles que vivem e estão aguardando a esperança que é Cristo Jesus. Cristo é a nossa esperança, louvado seja o nome do Senhor. A morte não tem a última palavra. Nem Mateus, nem Lucas traz o que Marcos traz, que é o original da fala de Jesus. Como Marcos está escrevendo para os gregos, ele vai fazer o quê? Ele vai trazer Romanos, né? Marcos escreve para os romanos. Então ele vai fazer uma tradução, ele fala as palavras que Jesus usou e traz a tradução. Talita comi, porque eles não falam aramaicos, né? Mas eles falam o latim, ou no mínimo grego, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Como o Novo Testamento foi escrito em grego, ele permaneceu com essas palavras em aramaico e trouxe a tradução em grego para aqueles que tinham o original nas suas mãos. Amém? E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande assombro. Amém? Talita comi, embora aqui diz uma frase, menina, a ti te digo, levanta-te. Significa direto. Tem 2 palavras, significa 2 palavras. Menina, levanta. Amém? Essa é a tradução das palavras. Mas para a gente melhor entender, uma tradução que a gente vem entender, Jesus está falando com a menina que está morta. Assim como ele falou com Lázaro. Ele bradou, gritou.
Ele não entrou e não tocou em Lázaro. Aqui ele toca na menina, mas lá ele apenas dá uma palavra, um comando. Lázaro, sai para fora. E aquele homem que estava morto, antes das palavras de Jesus serem ditas, ouviu a voz de Jesus, e aonde ele estava no paraíso, ainda não, né? No seio de Abraão, ele escuta a voz de Jesus, e a morte não pode retê-lo, ele volta à vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nas dificuldades de Jairo, Jesus disse algumas palavras, né? Como nós já falamos. Não temas, crê somente. Depois, a menina não está morta, ela está apenas dormindo. E para finalizar, Talita cumi. Menina, a ti te digo, levanta-te. E aquela menina levantou. Louvado seja o nome do Senhor. Foi a palavra de fé. Não temas, creia, continua crendo. Foi uma palavra de esperança. A menina não morreu, ela apenas está dormindo. E foi uma palavra de poder e de autoridade. Talita cumi, levanta-te, menina. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Renovar a nossa fé. Nos dá a palavra de esperança. E só Ele tem a palavra poderosa para fazer milagres na minha e na sua vida. Irmãos, e a presença de Deus, receber a salvação é um milagre de Deus para mim e para você. O que precisa fazer, pastor? Crer, abrir o coração, tira toda dúvida. A palavra de Deus vai entrar e trazer esperança ao seu coração. A palavra de Deus vai entrar com providência e aquilo que está precisando ser feito vai fazer. A ordem dele vai restabelecer, a ordem dele é fazer nova todas as coisas, é trazer vida àquilo que estava morto, é trazer significado àquilo que já tinha perdido a esperança, é trazer para o centro da sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus entra na nossa casa, na nossa vida, a treva vira luz, a morte vira vida, a tristeza vira alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos colocar em pé, vamos convidar a equipe de louvor para estar adorando a Deus. Pastor Paulo já pode vir aqui. Permita Deus falar ao seu coração, permita que o Espírito Santo move as suas estruturas, a sua fé, renove a sua esperança nesta noite, e o nosso destino já está traçado. Louvado seja o nome do Senhor.